o texto de Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 27, e do 9 também, 57 ao 62, o mesmo evangelho, o mesmo capítulo. Eu quero falar sobre o tema: quem quer ser um discípulo? Aí eu vou iniciar o culto, e no domingo que vem eu vou pregar sobre ocupados demais para Deus. E aí no outro domingo eu vou pregar sobre a escolha, a melhor parte. E por último dessa caminhada eu vou pregar sobre as recompensas do discipulado. Então, se você não ou perdeu alguma dessas mensagens, vai lá no canal do YouTube, coloca lá durante a semana para você ouvir aquilo que Deus está nos chamando a atenção nesse tempo. Que Deus está nos chamando a atenção. E quem quer ser um discípulo então? Quem quer ser um discípulo de Jesus? Isso é um chamado radical. É um chamado radical. E tem pessoas que estão esperando isso acontecer gradativamente. A decisão, porque quem quer ser um discípulo é uma pergunta que exige uma resposta imediata, pronta. É uma pessoa que está se apresentando, está apresentando-se para o Senhor e para um serviço. Essa é a ideia de quem quer ser um discípulo. E o texto que nos é proposto, o primeiro texto que eu quero ler aqui, é no capítulo 9, versículo 23 até o 27, que diz assim: disse ele, eu estou lendo na versão NVT, ok? Disse ele à multidão, ele quem? Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, o salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. E qual é a ideia então para pensarmos? Precisamos pensar nos valores, porque no mundo de hoje, o termo discípulo, porque a pergunta é: quem quer ser um discípulo? Pode parecer até antiquada ou irrelevante, mas que palavra é essa para os dias atuais? Quem quer ser um discípulo? Isso não parece adequado, pastor. Ninguém vai querer. Pois é. Se alguém quiser seguir a Jesus, precisa entender que vai ter alguma coisa a ser feita. Vivemos então em uma sociedade, igreja, que valoriza o quê? Valoriza a individualidade e o sucesso pessoal. Essa é a sociedade em que nós estamos inseridos, onde a ideia de seguir alguém, presta atenção nisso, com dedicação total, pode parecer contrária ao nosso desejo de autonomia, porque eu sou autônomo, eu faço o que bem entender, eu vivo do jeito que eu quero, mas eu sou de Jesus. Desculpa, você não é. Eu não estou te julgando, eu estou te exortando. Seguir Jesus não é da nossa forma autônoma, conforme o mundo tem proposto. Seguir Jesus
não dá para ser individualista. Não é uma busca pelo sucesso pessoal, é uma busca pelo sucesso do reino, do todo. Então, pense bem que se o valor da sociedade ele está fundamentado ou pautado na individualidade, no sucesso pessoal e nesse desejo de autonomia, Jesus agora chama, ele faz um chamado, agora o discipulado radical. E quando fala essa palavra radical, muitos falam assim: ah não, eu sou mais tranquilo, conservador, eu sou mais de boa. Não é sobre isso. Qual que é a pergunta que nós estamos com proposta aqui para essa noite? Quem quer ser um discípulo? E não é o pastor te perguntando, é Jesus te perguntando. Não sou eu que estou te perguntando. E eu vou te provar que é o texto. A primeira parte que eu li no texto, eu disse: quem é que disse? Foi Jesus, vocês que disseram. Não foi o pastor. Se você crê na Bíblia sendo a palavra de Deus, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus e aquilo que ela diz a você. E por isso que a última mensagem será as recompensas do discipulado. Porque se eu falasse das recompensas hoje, talvez você teria receber, viver, desfrutar. Mas as recompensas com Jesus vêm depois. Depois que você aceita então esse discipulado radical, onde não podemos ser passivos ou superficiais. Não dá. Não dá para caminhar com Jesus na passividade. Não dá. Pense bem, o chamado então de Jesus é claro. Qual que é o chamado de Jesus? Qual que é o chamado para nós? É seguir a Cristo. Ele disse: aquele que quiser me seguir, primeira coisa é o quê? Negue-se a si mesmo. Isso fala de renúncia. E ele vai falar assim: olha, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Compromisso. Então seguir a Jesus é compromisso e agora renúncia. Não dá para viver de forma autônoma. Eu faço o que eu quero, eu coloco Jesus no meu plano e ele segue as minhas ordens. Está divertido? Estamos trabalhando com a nossa ideia invertida. Então Jesus, ao longo da sua caminhada na terra, não apenas pregou o Evangelho, mas também ensinou o custo de ser um discípulo. Jesus pregou o Evangelho, mas em todo momento Jesus ele nunca disse que não tinha custo nenhum para seguir. Custo nenhum. E nos textos que está proposto, ou que nos está proposto nessa noite, o que lemos já do versículo 23 ao 27, que vai falar sobre o ensino, Jesus ensinando sobre o discipulado, e também agora no versículo 57 ao 62, nós vamos encontrar aí profundos ensinamentos então sobre o que significa seguir Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E Ele nos trouxe agora algo para viver, chamado cristianismo. Ser cristão, a palavra cristão entende-se pequenos cristos. Você, parecido com Jesus, parecido com Cristo. Então, aonde você está, as pessoas precisam ver pequenos cristos. Pequenos no sentido que somos menores mesmo que Jesus. Mas aquele que habita em nós é maior que nós. Então, entenda uma coisa, isso vai nos desafiar então a refletir sobre nossa disposição para ser um discípulo verdadeiro. Talvez na sua cabeça você está achando que você é um discípulo, mas se eu perguntar assim, quantas vezes você já foi ensinado, quantas vezes você já meditou sobre isso?
discípulo de Jesus, o que é estar no discipulado com Jesus, o que é imitar Jesus. O que é isso? O que esse povo da Bíblia, essa igreja evangélica, o que eles têm de diferente? O que eles são de tão bom assim? Não somos bons. O bom é Deus, a Bíblia diz. O bom é Jesus. E agora nós devemos apresentar a Jesus, o da Bíblia. Então nossa teologia, aquilo que cremos, enfatiza a salvação pela fé. E também a importância de um comprometimento pessoal com Cristo. Então a doutrina bíblica que nós acreditamos, nós pregamos o Evangelho, sim, porque cremos que a salvação é graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie disso e ache que é capaz de se salvar. Essa é a teologia que nós acreditamos, mas também uma teologia que enfatiza a importância de você ter um comprometimento pessoal com Cristo. Quando você conhece alguém, começa a se relacionar com ela, qual é o tipo de atitude que você tem? Mas parece que isso com Jesus não é a mesma coisa. Quando conhecemos uma pessoa, se dedicamos a ela, não tem tempo ruim para nada, não tem preguiça, não tem sono, não tem cansaço, não tem nada disso. E aí parece que quando é com Jesus, parece que isso é impedimento para nos relacionarmos com esse Cristo agora. Então, iremos nessa noite abordar então o que significa ser um discípulo seguindo os padrões bíblicos. E como podemos viver isso hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, mesmo em uma sociedade que diz que isso está fora de moda, isso é inadequado. Aonde já se viu seguir um Jesus que você nem viu? Você nunca viu Jesus, a não ser do lado da Santa Ceia? Não é verdade? Aí você vai perguntar assim: quem é que viu Jesus aqui? Aí os mais crentes vão falar assim: eu já vi Jesus. Como é que ele é? Cabelinho assim, olho azul. Como é que é o seu Jesus? Então, precisamos entender o que é que nós queremos extrair desse texto na noite de hoje. E a primeira coisa que vamos fazer é ler então o versículo 57 ao 62 de Lucas capítulo 9, que diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse, siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. O versículo 61 diz assim: outro ainda disse, Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus respondeu e lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. E dentro desse contexto que nós iremos caminhar nessa noite, no
superficiais, irmãos. Ele não estava buscando seguidores agora superficiais para dar volume, para sair muita gente na foto, para a foto ficar bem apresentada nas redes sociais. Jesus ele não estava preocupado com as mídias, não estava preocupado com a fala popular ou a fala das pessoas. Jesus não estava preocupado em agradar aos homens. Jesus ele tinha uma missão clara, que era de salvar os homens, não de agradar. Porque se Jesus tivesse vindo com a política da boa vizinhança, talvez ele teria, com o aplauso dos homens, e nem teriam matado ele na cruz. Mas Jesus ele não veio para fazer a vontade dos homens, muito pelo contrário, aquilo que ele veio para fazer ia totalmente contra aquilo que o mundo estava esperando, principalmente os judeus. Jesus ele veio para revolucionar a terra e confundiu até aqueles que diziam crer que ele viria, e aqueles que estavam esperando não creram quando ele veio. Então entenda uma coisa, irmãos, ele não estava buscando então seguidores superficiais, mas discípulos genuínos, verdadeiros, gente de verdade, dispostos então a abraçar o sofrimento e a missão do reino. Dispostos. Então no versículo 23 ao 27, Jesus fala sobre sua morte. Se você ler novamente o texto na sua casa, você vai poder contemplar isso. Agora, e também Jesus fala sobre a rejeição que enfrentaria, no mesmo capítulo, no versículo 21 e 22. Então Jesus chama os discípulos agora a uma entrega total, explicando que o reino de Deus não é um caminho fácil, mas é um caminho de compromisso e renúncia. Era isso o contexto aqui desse texto. Mas por que eu preciso saber disso? Para você entender que o que Jesus estava fazendo não era algo obscuro, nem secreto, não era mais mistério. Jesus é a revelação de Deus. Jesus ele revela agora a sua vontade à humanidade. Ele revela o seu propósito, por que ele tinha vindo à terra. Então Jesus aqui ele põe as cartas na mesa. Ele apresenta o Evangelho, mas ele coloca a condição, compromisso e renúncia. E na exposição do texto, então, nós veremos 3 pontos aí: o desafio do discipulado, o negar-se a si mesmo, que é tão famoso, esse versículo, o versículo 23. Nós veremos também o custo do discipulado, a perda da vida. Eu preciso perder para ganhar a vida, e se eu ganhar a minha vida, eu perco a vida. Que loucura é essa, Mas para nós é loucura, mas para Jesus faz sentido. E o terceiro ponto é o propósito do discipulado e o reino de Deus. E o quarto ponto, a urgência do chamado. Então, iremos percorrer nessa trajetória. E o primeiro ponto você pode encontrar aí na sua Bíblia no versículo 23, que é o negar-se a si mesmo. Então, o primeiro passo, igreja, o primeiro passo para ser um discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo. Isso não significa negação momentânea, mas uma decisão diária. Porque a Bíblia vai dizer assim que você deve tomar a cruz a cada dia. Até quando? Até a volta de Jesus. Até o fim. E cruz fala de sacrifício, gente. Mas pastor, a caminhada com Jesus é muito difícil. Caminha sem Ele, então. Se é mais fácil. Caminha sem Jesus. Porque nós temos esse direito de resposta. Essa decisão é nossa. Jesus te amou de tal maneira que Ele te dá
ou não, se estamos comprometidos em amá-lo e servi-lo de todo o coração. Então negar-se é deixar de lado as prioridades pessoais. Você está disposto? Eu tenho um monte de prioridade, pastor. A Bíblia diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E quando você vai fazer a agenda, a sua agenda, como é que você faz? O que é que você prioriza? Qual é o tempo que você tira para com Deus? Qual é o tempo que você tira para Deus? Qual é o tempo que você tira para fazer alguma coisa para Deus? Isso significa fazer alguma coisa para alguém, ou para algum lugar, que não seja para o seu sucesso pessoal, mas para a expansão do reino. Você está disposto a negar os planos egoístas que você tem, onde você pensa só em você, e a busca também incessante por confortos e interesses próprios? Porque o negar-se a si mesmo e tomar a cruz a cada dia significa te tirar da zona de conforto. Tirar da sua zona de conforto. Ah, mas eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque meu pai não era assim, minha mãe não era assim, mas Jesus é assim, então eu estou seguindo a Jesus. Então isso precisa mudar em nós, precisa mudar a nossa forma de pensar. E temos uma frase aí: a vida cristã não é uma vida fácil, de fácil facilidade, mas de abnegação radical, diz John Piper. Então, entenda, o chamado de Jesus para tomar a cruz não é apenas uma metáfora de sofrimento, mas é uma realidade diária, irmãos. O sofrimento e a renúncia fazem parte do caminho do discípulo. Renunciando coisas que você gosta, que você quer, que você deseja, que você sonha, em troca daquilo que Deus sonha, daquilo que Deus deseja e daquilo que Deus quer para você. Ah, mas como é que eu descubro isso, pastor? Seguindo a Jesus, sendo um discípulo de Jesus. Não dá para descobrir isso daí lendo o horóscopo de manhã. Não dá para descobrir isso tirando um versículo de promessa da caixinha de promessa toda manhã. Não dá. Não dá para fazer isso lendo as postagens do Instagram. Não dá. Requer compromisso, requer renúncia, entrega, dedicação, relacionamento. Se Jesus viesse simplesmente dar uma religião nova para a humanidade, ele não precisava ter morrido numa cruz. Não precisava. Jesus veio para se oferecer e ele se entregou. Ele não estabeleceu simplesmente uma nova religião na terra para você se sentir confortável de não ir para o inferno, para você ter a mente tranquila, se livrando da culpa. Mas Jesus nos chama agora para esse compromisso. Perdão. E a pergunta que você precisa responder nesse primeiro ponto é o desafio do discipulado, negue-se a si mesmo, o que você está disposto a abrir mão para seguir Jesus? Porque pode ser que com a bagagem que você está, com a agenda que você tem hoje, com os hábitos que você tem hoje, você não está seguindo Jesus. Você está seguindo os seus próprios interesses, os seus próprios planos, a sua própria vontade. Precisamos refletir então se realmente estamos vivendo a abnegação. E o que Jesus ensinou? Ele se abnegou da sua glória. Glória de Deus. Ele deixou a sua glória. Ele se humilhou, tomando forma
a maior humilhação de Deus foi ser parecido com um ser humano pecador. Mas o grande trunfo de Deus é que Jesus não era um pecador. O que precisamos então negar em nossa vida para dar lugar a um discipulado genuíno, um seguir Jesus de verdade? Se Jesus te desse uma nota hoje, você sendo um seguidor, porque ser discípulo é ser um seguidor. Se Jesus fosse te avaliar hoje, te dar uma nota de 0 a 10, mas pense na sua vida como um todo, suas emoções, suas lutas de pecado, sua disposição em servir, seu compromisso com o reino, todas as coisas, qual nota Jesus te daria? Em segundo lugar, o curso do discipulado, isso nós lemos ali no versículo 24. Billy Graham vai dizer assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, pela graça, é por meio da fé. Mas seguir Jesus, quando você dá o primeiro passo na direção de Jesus, para dizer sim, eu aceito Jesus, entra na minha vida, é só o primeiro passo, porque você ainda não é parecido com Ele, porque ainda assim nós temos a natureza pecaminosa e Ele é santo, e santidade e pecado, porque Jesus é o santo e nós somos o pecador. E para andar com Jesus, a ideia é que você se torne a cada dia menos pecador e mais santo. Por isso que a importância de seguir a Jesus. Jesus então deixa claro que o discipulado envolve perda, gente. Envolve perder agora. Entendemos que a salvação é pela fé, mas a vida cristã exige uma mudança radical de prioridades e valores. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? O que rege a sua vida? São as prioridades em Deus e os valores de Deus? Ou as suas prioridades segundo o curso deste mundo e os valores segundo o que o mundo tem apresentado? Qual é? Qual é a sua realidade? O discípulo então perde o que? A vida antiga. Que perda, né? Olha só, você perde a sua miserável vida antiga para ganhar uma vida nova abençoada. Que perda, né? Não dá nem para chamar de perda, né? E aquela vida sem Cristo. Eu já vivi sem Jesus. E era um fiasco. Não porque, é porque eu estava no controle. Eu era quem eu queria ser. E eu fazia o que eu queria fazer. E eu decidia do jeito que eu queria decidir. E quando eu entendi Jesus, isso tudo passou a mudar na minha vida. Dia após dia. E isso tem mudado até os dias de hoje. Então, nós perdemos a nossa velha vida e ganhamos em Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses, capítulo 3, na verdade, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considera agora tudo perda, tudo, comparado então à sublimidade de conhecer Cristo, o Senhor. E tem gente que diz assim: eu entreguei minha vida ao Senhor, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Salvador é uma coisa, Senhor é outra.
é um servo rebelde do Senhor. O custo de discipulado, então, é a perda de nossa vida no sentido de nossos planos e desejos egoístas. Não podemos ser discípulos de Cristo enquanto ainda estamos procurando viver para nós mesmos. E a pergunta diante desse ponto, então, é: será que estamos realmente dispostos? Pergunte isso para você mesmo. Será que estamos realmente dispostos a perder a nossa vida para ganhar a vida em Cristo? Você está disposto a abrir mão da sua tão importante vida, tão boa vida, para receber uma vida de Cristo agora, que é perfeita? Que a vontade de Deus é agradável, é boa, perfeita? Que troca injusta, né? Você dá uma vida miserável para Deus e Ele te dá uma vida boa, agradável e perfeita. Parece injusto isso, né? Mas injusto da nossa parte, não da parte de Deus. Então, o que está te impedindo nessa noite de fazer essa entrega? O que te impede hoje, de verdade, a se entregar a Jesus da forma que Ele espera que você se entregue? O que está te impedindo? Os embaraços dessa vida? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vós que estáis rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, agora devemos deixar todo embaraço e pecado que tão de perto nos assedia e corramos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O que é que te embaraça? O que é que está te impedindo? Terceiro ponto, o propósito do discipulado, o reino de Deus. Esse é o propósito. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, um novo reino. E existe um império das trevas. Deus veio para anunciar o seu reino, uma nova realidade de vida aqui e de vida eterna. É isso que Ele fez e está fazendo. Então a verdadeira questão e o valor da alma, é isso que importa para Deus. É a sua alma, não é o seu sucesso. É a sua alma e não se você está realizando todos os seus sonhos aqui na terra, se você está comprando tudo aquilo que você deseja comprar. É a sua alma que Ele está preocupado. Foi pela nossa alma, pela sua alma, que Jesus morreu na cruz. Não foi para que você tivesse uma vida boa, prosperidade, carro novo, casa nova. Não foi para isso. Porque senão Jesus tinha vindo abrir uma agência financeira. Jesus, Ele pagou um preço lá naquela cruz, igreja, para que você tivesse vida. Porque nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos, e Cristo veio para dar vida agora. Por isso que a Bíblia vai dizer: se você quiser ganhar a vida, você vai perder. E se você perder a sua vida, renúncia, entrega, compromisso, você vai ganhar. Você abre mão da sua velha vida e recebe uma nova vida. Eu nasci de novo. Nasci para quê? Para viver a vida que Deus me deu. Eu nasci de novo para ser uma pessoa diferente. Eu não consegui ainda alcançar tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estou lutando a cada dia. Estou permitindo Cristo tratar o meu caráter. Caráter é aquilo que nós mostramos que somos. Carisma é aquilo que as pessoas veem. Tem gente que espera que eu seja carismático, mas poucos estão preocupados com o caráter das pessoas. Você é de verdade? Porque Jesus é a verdade. Então, se nós somos de Jesus, nós precisamos ser de verdade.
Jesus nos ensina que o reino de Deus tem um valor incomparável. Não importa o que ganhamos neste mundo, se perdermos a nossa alma, perdemos tudo. Quantos milionários foram para debaixo da terra e perderam as suas almas? Mas quantos pobres e miseráveis foram para debaixo da terra e alcançaram a graça e a glória de Deus? Será que isso é o desejo de Jesus, que você seja rico, próspero? Será que é só isso mesmo? E você vive a sua vida e no final, quando você morrer, as pessoas falam: não, mas ele era evangélico, ele ia na igreja evangélica, ele foi para salvo, graças a Deus. Será? Será que a pessoa foi uma seguidora de Cristo mesmo? Então não importa, irmãos. A visão do reino de Deus deve ser a motivação central na vida de um discípulo. É o reino de Deus, não o reino do eu. Então você precisa parar de viver o reino do eu e começar a viver o reino de Deus. É isso que o Senhor nos chama nessa noite como responsabilidade. O reino de Deus é algo que devemos buscar ativamente. Não podemos colocar os bens temporais. Tudo que conquistamos neste mundo é temporal, vai acabar, vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Nada está acima das riquezas espirituais que temos em Cristo. Isso sim é o que tem valor. Isso sim é o que devemos nos concentrar. O reino de Deus é a maior recompensa para o cristão. E os discípulos devem estar dispostos a fazer qualquer sacrifício para ter parte dele. Você já faz parte do reino de Deus? Estamos buscando o reino de Deus com todo o nosso coração? Você diz talvez que ame a Deus. Quem ama a Deus aqui? E de que forma que Deus, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus? Está vendo? É a mesma coisa se eu perguntar: quem é discípulo de Jesus aqui? Aí se eu perguntar assim: qual é a condição que a Bíblia nos apresenta para ser um discípulo? Você está dizendo que ama a Deus. A Bíblia diz que não é de qualquer jeito que se ama a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as e pessoas inclusive, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Estamos buscando o reino de Deus com todo o nosso coração. O que precisamos ajustar então em nossas vidas para colocar as prioridades de Cristo em primeiro lugar? O que você, presta atenção nisso, o que você precisa ajustar hoje na sua vida? Hoje. O que você precisa ajustar hoje, no dia 9 de março de 2025? Vai colocar ou começar a colocar as prioridades de Cristo, de Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor, em primeiro lugar na sua vida. Você entende que é um chamado radical? A pergunta que nós iniciamos aqui: quem quer ser discípulo? E por último, a urgência do chamado, a resposta é imediata. O versículo 60 vai nos dizer isso. Jesus respondeu: deixe os mortos sempre os mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus agora, imediatamente. Urgência do chamado de Cristo. A resposta deles
Não devemos desprezar nossas responsabilidades, mas sim seguir a Cristo deve ser a nossa prioridade máxima. Seguir Jesus, imitar Jesus, ser parecido com Jesus é a sua prioridade máxima hoje da sua vida. Albert Muller vai dizer assim: a urgência de seguir a Cristo é uma chamada para que o discípulo coloque o reino de Deus acima de todas as suas prioridades, sem hesitação. O que nós lemos no texto ali? Um disse assim: não, Senhor, espera que eu tenho que sepultar meu pai. O outro diz assim: não, espera que eu tenho que ir lá dar tchau para o pai e para a mãe, de bênção, para depois ir. Jesus estava proibindo sepultar os pais mortos? Não. O que Jesus estava mostrando, o que Ele quer nos ensinar, é que o chamado dele é radical. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não haver tempo. Mas você está disposto a colocar as prioridades do reino de Deus acima das suas? Sem hesitação, sem ficar: mas Senhor, ai, mas isso, mas aquilo. Será? O compromisso com Cristo então exige que respondemos sem procrastinação. Essa é uma palavra que eu gosto bastante, né? Procrastinação, porque o reino de Deus não pode esperar. Sabe o que é procrastinar? É aquele: vou deixar para amanhã, o famoso empurrar com a mão, né? Quando que Jesus vai se transformar no seu caráter? Quando que você vai ser um homem melhor, segundo o padrão de Cristo? Quando que você vai ser uma mulher melhor, segundo o padrão de Jesus? Quando você vai ser um pai melhor, segundo o padrão de Jesus? Quando você vai ser uma mãe melhor, segundo o padrão de Jesus? Quando vai ser um filho melhor, um marido, uma esposa melhor? Quando? Amanhã não, mês que vem? 2025? Não, 2025 está muito em cima. É melhor começar só em 2026. Não é? Procrastinação. Quando é que você vai obedecer o chamado de Deus? Você vai ficar igual eu, procrastinando, fugindo, empurrando da barriga? Até quando? Até quando nós iremos nesse caminho? E a pergunta e última pergunta para mim e para você na noite de hoje é: estamos adiando o compromisso com Cristo por causa de outras prioridades? Quais são as suas prioridades hoje? Jesus está em qual parte das suas prioridades? Não, Jesus está em todas. Será? Qual é o tempo que você tem para Jesus hoje? Ou você nunca tem tempo? E aí as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo, pastor. Além de ser um problema, é uma mentira. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Sabe o que falta para muitos? É propósito, não é tempo. É prioridade. Porque o mesmo 24 horas que você tem, a pessoa que está do seu lado também tem. E o que você tem feito? Como você tem investido o seu tempo nas coisas deste mundo? Pode ser que você ganhe o mundo todo e perca a sua alma. Toda palavra é essa, pastor? Quem é que vai querer ouvir? Falando isso até para Jesus. O discipulado é um chamado radical que exige o quê? Compromisso, renúncia e prioridade absoluta. Não podemos ser discípulos de Jesus se não estamos dispostos a negar nossa própria vontade e perder a nossa vida e a colocar o reino de Deus acima de tudo. Qual que é a nossa maior vocação? É sem dúvida a nossa profissão de fé em Cristo, que deve refletir em uma vida de obediência total.
Você pode pôr de pé? O meu desejo é que essa palavra te ofenda, mas no sentido onde você se sinta ofendido por Deus, porque Deus ama a todos e por isso que Ele corrige aquele que Ele ama. Deus seria muito mal se Ele não nos corrigisse, se Ele não nos repreendesse, se Ele não nos disciplinasse e deixássemos a gente viver do jeito que a gente quer. Aí Deus não seria bom. Mas Deus é bom, e Deus é amor, e Deus corrige aquele que Ele ama. É isso que Ele faz. E eu encerro fazendo essa pergunta, e você vai falar com Deus. O que impede você de ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Ah, mas eu já sou, mas então mais verdadeiro, mais parecido com Jesus. Porque muitas vezes você está sendo mais parecido com o diabo do que com Jesus. E as pessoas querem ver pequenos cristos nos lares, nas famílias, na sociedade, no trabalho, na faculdade. Elas querem ver Jesus. Elas não querem saber de primeiro a igreja que você frequenta. E pode ser que isso seja um grande problema. Não pela igreja, mas pelo mau testemunho. Está pronto para renunciar a tudo por Ele e responder com urgência o seu chamado? Hoje Ele te chama para a salvação. Hoje Ele te chama para seguir os passos dele. Hoje Ele te chama para você sair da religiosidade. Hoje Ele te chama para ser uma pessoa diferente, mais parecida com Ele. E qual será a sua resposta? Quem quer ser um discípulo? Curva sua cabeça e quero orar.